Olá a todos, meu nome é Djanildo Francisco da Silva Júnior. Eu estou aqui para apresentar o trabalho intitulado de Cozinhas Solidárias, um instrumento de combate à insegurança alimentar e nutricional da população brasileira. Esse trabalho é em parceria minha com a minha professora Milene dos Santos. A insegurança alimentar e nutricional, ela é um fator que ainda impacta a vida da população brasileira, principalmente aqueles em situação de vulnerabilidade social. Ou seja, muitas pessoas ainda no nosso país, embora o Brasil tenha saído do mapa da fome, porém ainda muitas pessoas, milhões de pessoas enfrentam é, algum grau de restrição alimentar e insegurança alimentar e nutricional. Diante deste cenário, as cozinhas solidárias elas surgem como iniciativas voluntárias, ofertando refeições e fortalecendo as redes comunitárias de enfrentamento à fome e à desnutrição. O objetivo do nosso trabalho é mostrar como as cozinhas solidárias elas atuam no combate à insegurança alimentar e nutricional da população brasileira. Esse trabalho ele foi desenvolvido através da metodologia em que nós fizemos a revisão de literatura, foi definido o tema e o objetivo. A partir disso, foi feita a busca bibliográfica em sites e fontes confiáveis. Foi feita a seleção dos materiais, a leitura e análise dos materiais, organização dos dados, interpretação e conclusão para a apresentação deste trabalho. O tipo de estudo ele é uma revisão bibliográfica, como eu já falei. A abordagem qualitativa, com base na análise conceitual e documental dos documentos dos artigos, livros e trabalhos que nós pesquisamos. E o foco é compreender o papel das cozinhas solidárias no combate à INSAM no Brasil. Como resultado de discussões, nós temos que as cozinhas solidárias elas surgiram a partir de meados da pandemia em 2019, 2020, uma emergência necessária daquela época, em que tinha muita gente passando por dificuldades, passando por situação de restrição alimentar mesmo, passando fome. Então as cozinhas elas surgem da mobilização social das comunidades, principalmente organizadas pela sociedade civil, em que hoje, né, hoje em 2026, já existe uma regulação por uma lei, certo? E que elas são definidas como tecnologias sociais que ofertam gratuitamente refeições a populações vulneráveis e em situação de risco social. E como é que elas funcionam? Elas ofertam refeições, né? Algumas cozinhas ofertam refeições diariamente e outras em dias específicos da semana. E as formas de gestões elas podem ser estruturadas ou dependem de voluntários para realizar o preparo e servir as refeições. Ou seja, o trabalho voluntário muito bem quisto dentro das cozinhas solidárias. No entanto, há algumas limitações enfrentadas, né? A infraestrutura, muitas cozinhas enfrentam dificuldades relacionadas a espaço físico, equipamentos e condições adequadas, burocracia para acesso a políticas públicas governamentais e programas para captar recursos para se manterem atuantes, acesso a alimentos, né, pois muitas dependem de doações ainda, e em função disso ainda existem muitos avanços importantes. Né? Nos últimos anos houve melhorias significativas com o poder público tem direcionado os alimentos da agricultura familiar para as cozinhas, através do PA Cozinha, certo? Com um programa governamental que entrou em vigor e está bem assessorando as cozinhas ultimamente. E o impacto e a importância das cozinhas é que elas atendem a quantidade expressiva da população, principalmente hoje, que elas ainda estão em atuação, né? Principalmente em regiões metropolitanas. Elas garantem acesso à comida de qualidade e promovem a integração das comunidades, e, porém, mesmo com as limitações que a gente citou, certo? Elas são espaços, né? São essenciais para a dignidade e a cidadania da população atendida. Além disso, as cozinhas não são apenas ofertantes de refeições. Muitas cozinhas atuam com o trabalho social, dando assistência, atendimento à população que mais necessita, né? E a lei que eu citei, né? É a Lei 14.628 de 2023, que reconheceu as cozinhas solidárias como tecnologias sociais, né? E o público atendido é principalmente o pessoal de populações vulneráveis, e a missão é combater a fome e promover a inclusão social e fortalecer as comunidades. Com isso, né, nós concluímos que as cozinhas solidárias são agentes de transformação social, atuando de forma direta no enfrentamento da ISAM, com o trabalho social que elas têm, e a cozinha necessita de mais suporte do poder público e iniciativa privada para ampliar a oferta de refeições e fortalecer a assistência social da população atendida.